Saúde boa, mais um episódio do 360 Medicina. Hoje para falar de dor e uma dor específica, a dor crónica. Os números falam por si. A dor crónica é aquela dor que já dura mais de entre 3 a 6 meses e 20% das pessoas no mundo sofrem de dor crónica. Tem várias causas e, para além disso, ela representa 15 a 20% das consultas, dos motivos de consulta em toda a parte do mundo. Para isso, vamos falar com quem nos ajuda a controlar a dor crónica, anestesista, é a especialidade que lida não só com a anestesia, mas também com o controle da dor. Estou a dizer isto porque muita gente desconhece, até mesmo alguns colegas médicos clínicos gerais desconhecem esta valência da anestesia ou da anestesiologia, e para isso tenho o meu querido amigo, colega Sérgio Sachiepo. Boa Hum. tarde, Sérgio, tudo Oi, bem? tudo bem, Vanessa? Correto. Sérgio, eu vou começar como sempre começo. Por que que escolheste anestesia como especialidade? Bem, sempre que eu falo da escolha da anestesia é meio engraçado, porque eu e muita gente que eu conheço, dificilmente pessoas têm a anestesiologia como a primeira escolha de profissão. Da Porque maior no parte, curso nós nem sabemos que isso existe. não sabemos e também não há pouca informação relativamente a isso. E não é o nosso dia a dia na formação médica, não é? E a maior parte das pessoas que eu conheço que caiu na anestesia caiu de trampolim. No meu caso, não foi muito diferente disso. Na altura, na escolha de especialidade, sugestivamente eu quis fazer cuidados intensivo pediátrico, e aí eu disse: eu vou fazer, vou fazer anestesia e daí faço mais 2 anos. Mas tem graça que atualmente é a especialidade que eu mais amo. Assim, eu acho que ela, dentro daquilo, vou puxar a sardinha para mim, né? Sim, sim, Dentro sim. daquilo que é a habilidade anestésica, daquilo que eu procurava como médico, a anestesia deu-me tudo. E claro que também tem esse ramo, ele tem uma vertente também, tem esse braço para a dor, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E hoje em dia eu trabalho muito nisso, estudo muito isso, e tenho tratado os pacientes nesse contexto, né, de dor, tanto aguda quanto crônica, né? Uhum. Exatamente. Eu convidei-te e trouxe este tema. As pessoas podem achar estranho, estão sempre à espera de doenças com os nomes complexos, porque eu respeito muito isso. Primeiro, porque os anestesistas são os meus melhores amigos. Cirurgião e Tem que ser. anestesista, exatamente. E depois, Uhum, porque isto é pouco falado. Eu vejo muitos colegas clínicos gerais, uhum, internistas, ali a lutar com os doentes, a deixar os doentes saírem das suas consultas ou até dos internamentos com dor que não é suportável com algumas prescrições de fármacos uhum. que nós, médicos que não somos anestesistas, não dominamos, não é? Pois é. Vocês têm a arte de nos pôr a dormir para nos operar, ou seja, levam-nos para outro mundo e trazem, Sim. e por isso é que eu trouxe isto. Uhum. Sérgio, o que é dor? Então, dor é um conceito agora já foi atualizado, né? Pela SEST, mas o que acontece? A dor é basicamente uma sensação, uma apreciação nosológica, né? Ela é subjetiva, ela tem um conceito assim um pouco diferente, porque ela é a sensação subjetiva de dor, na verdade, não necessariamente só por lesão, ou todas as situações que nos assemelham a uma lesão tecidual, que pode ser real ou aparente, ela pode ser considerada como dor. E também todas as expressões, também um contexto de percepção, porque muitas vezes nós não temos uma dor referida no contexto de ser uma visualização de algo que machuca, mas temos aquelas pessoas que falam, tem a dor do coração. Então, ela é uma sensação, né, na verdade, que pode ser emocional, pode ser uma coisa física, então ela aborda um pouco de conjunto assim, não só no contexto nociceptivo, ou seja, de uma dor física, mas também no contexto psicológico. Por exemplo, temos muitas pessoas, e assim já puxando um pouquinho para outras áreas, exemplo, há pessoas que têm, exemplo, eu estou a tratar agora uma pessoa que tem fibromialgia. E a fibromialgia é uma situação crónica de dor em que as pessoas não experimentaram nenhuma experiência dolorosa assim que eles consigam confrontar e dizer assim, realmente eu me machuquei essa situação. Mas eles têm a sensação de dor. E dor generalizada no corpo todo. E uma dor que eles não conseguem suportar. E quando tu vais procurar, tu não consegues encontrar uma relação física que possa justificar a dor. Então, para essas pessoas tem um componente emocional muito grande, né? Tem um componente, seja de trauma, seja de situações e de infecções, até muitas vezes
por situações de estresse. Então eles vão acumulando isso e vão trazendo isso como uma sensação dolorosa, né? Apresentar isso como uma queixa dolorosa. Então, dentre isso, existem várias outras. Então, a dor é um conjunto de informações muito aberta. É, como eu disse, é uma definição assim meio trabalhada, mas basicamente seria isso. Seria a percepção que as pessoas têm de uma lesão tecidual real ou parecida, né? Basicamente Uhum. seria assim, de forma mais simples de explicar. Uhum. Mas é um conceito que tem vindo a evoluir com o tempo, não é? Porque eh, a dor tem um componente que às vezes pode ser difícil de tratar só com fármacos, não é? Sei lá, por exemplo, uma dor que tem um componente emocional muito grande. Uhum. Eh, Então, Como é que geres isso? Então, é verdade que às vezes nós já acabamos entrando muito na parte farmacológica, mas a parte farmacológica, na verdade, não é o final da resolução toda da dor. A dor, hoje em dia, ela é multifatorial, é uma área em que se trabalha com várias outras entidades, seja de fisioterapia, então ela é um conjunto, ela é um componente, não só necessariamente o contexto de tratamento da dor só com farmacologia. Então, algum exemplo, a acupuntura é uma imagem que se traz muito à tona hoje em dia, e que realmente tem sucesso e tem estudos que mostram que tem uma evidência muito forte para alguns tipos de dor, principalmente aquelas que são emocionais, sensoriais, elas podem ter essa percepção de melhoria com a acupuntura. Por exemplo, uma dor que é muito negligenciada e é uma dor crónica são enxaquecas, as cefaleias, não é? As dores de cabeça, famosas dor de cabeça. Deus Então, cabeça. as pessoas têm dor de cabeça por muito tempo. Eu mesmo É estou coisa de aqui. chique, né? Então, mas é real. Por É. exemplo, eu sofro de enxaqueca, vai lá, Uhum. e eu sempre tive enxaqueca a minha vida toda, só que eu não percebia o porquê que eu tinha dor de cabeça. Hoje em dia eu percebo que eu sofro de dor crónica, na verdade, hoje em Uhum. dia tem os mecanismos para tratar, muitos deles não necessariamente acabam sendo farmacológicos, mas é mais no contexto de prevenção. Mas então, os estudos, por exemplo, apresentam que houve um estudo que trabalhou nesse contexto de ver as pessoas com enxaqueca, e é perceber que a parte emocional, que trabalhava mais com textos de trabalho emocional, trabalho de prevenção, esse grupo teve muito mais melhoria no contexto, do contexto geral, do que os de outros pacientes que fizeram uso de fármacos. Até a acupuntura também até se mostrou um pouco mais eficaz do que farmacológica. Mas aí abre aquela porta, né? As pessoas dizem, então não vamos tomar medicação. Não, na verdade é o contrário. O fato das pessoas não tomarem medicação para o controle da dor aguda, elas progridem para a dor crônica, né? Então, isso tem muito essa parte, né? Esse é um contexto. É isso. Isso é uma coisa que eu vejo muito e é importante dizer. Eu vejo muitas pessoas que começam com uma dor, a simples dor de cabeça, né? Sim. Ah, não, não vou tomar nada para ver se passa, fica um dia, 2 dias. Pois é muito pior tratar essa dor. Concordas? Então, eu concordo, porque assim, o que é que nós temos de entender? É que a percepção que nós temos de dor é tudo a nível central, não é? Então, nosso cérebro ele tem a percepção desse estímulo doloroso, que ele interpreta como dor, e ele tem mecanismos. Geralmente as dores agudas são aquelas que a gente tem na pancada, ou quando nos ferimos, ou então aquela famosa do dedão na porta, né? Isso, Todo mundo exato. sabe que isso é uma dor É, muito forte. yeah. Essa dor geralmente tem uma resposta muito mais imediata e mais facilmente Hum, localizável, não é? Nós conseguimos entender que há uma percepção de dor, porque houve um estímulo e uma reação e uma percepção dessa reação. uhum, Mas agora, imaginemos que essa pessoa não faça nada para tratar essa dor. O que é que vai acontecer? Esse estímulo, por primeira via, é a via principal, né? uhum, Mas depois vem aquela dor mais de queimação, aquela como uhum, fosse uma dormência. uhum, Mas é um estímulo diferente, tem muito a ver com as fibras que levam ao contexto neurológico, à informação neurológica. uhum, Essas fibras, por sua vez, são as chamadas fibras C, né, que são uhum. fibras que elas são mais lentas no contexto de Lentas. informação. Uhum, Ao fazer isso, elas entram não só na via principal, mas nas vias acessórias. isso. Isso, eu geralmente que eu falo com os meus pacientes, eu passo da ciência à imagem. Imagina que você precisa ir para casa, né? E que tu tens as vias no final de semana. Uhum, Tens as estradas todas abertas. Então, geralmente você vai usar a via mais rápida para lá chegar. uhum. Mas se não puderes, ou se a via principal Tiver tiver a transe. trânsito, vais começando a usar as vias acessórias. Isso. Então imagina o estresse que você tem de usar as vias acessórias para lá chegar. Todas as dinâmicas, todas as intercorrências, tens de passar por lugares que não querias, ouvir coisas que Uhum. não queres, passar por várias situações. Então, assim como também acontece com as pessoas que têm a dor por tempo prolongado.
O cérebro começa a ter essa percepção e depois ele começa a ter uma exacerbação dessa imagem. Então, Uhum. a dor que inicialmente era uma dor fácil de percepção, agora começa a ser uma dor mais difícil de controlar. Ok. E traz consigo outras emoções, porque ele não só passa uma via sensitiva como essa, mas também passa para a via do humor, tá a Não. entender? Então, Uhum. por isso é que pessoas que têm dor de cabeça, as mulheres, por exemplo, sofrem dor, não diria de crônica, mas a dor da TPM, que é uma dor Uhum. prolongada, tem aquele estresse. Quando as pessoas estão com dor, estão muito mais estressadas. E isso faz com que, isso é um conjunto total, né? Assim, de forma fisiológica, Sim, mas sim, sim. isso faz com que as pessoas que não tratem a dor de forma rápida, elas possam depois evoluir para essa Uhum. percepção exacerbada do nosso cérebro de dor, Isso. ok? Uhum. Exemplo, podemos olhar para isso, exemplo, as pessoas que... E também tem o contrário, né? Pessoas que conseguem fazer o treinamento para poderem controlar a dor, Uhum. principalmente pessoas que fazem atividade física, ou aqueles que nós vemos, os lutadores, né? Uhum. Eles batem Sim. obstáculos, muito, coisas fixas e fortes e eles não têm dor. Pois. Então, tem esse componente, não é? Yeah. É, Ahm, e tu falaste uma coisa muito importante, na abordagem da dor temos várias formas, não é? sim. Pronto, este podcast, qualquer pessoa pode assistir esse podcast, mas imagina um colega nosso, recém-formado, que ainda não é especialista e que tem no seu consultório o doente com dor, com a dor crónica, aquela dor que o doente já tem há 3 meses com a dor crónica. Como é que ele pode ou seja, a minha pergunta é: quando é que eu tenho que encaminhar um doente, para, por exemplo, para a Dor Solution, que é a tua equipa, que já vais falar um bocadinho, que é a tua equipa que trata a dor crónica, que tem N recursos. Quando é que nós encaminhamos, eu ou outro colega que não é da especialidade, encaminha? Até que ponto, até onde é que nós podemos ir? Não é? Então, é assim, a dor crónica, podemos, como tu me disseste muito bem, existem alguns períodos já que são bem claros em relação ao tratamento, e ele é um contexto mesmo temporal. Então, geralmente pessoas que têm queixas dolorosas e vão por mais de 3 meses, imagina que tu tens alguém à tua consulta que já estás com ele há 3 meses e de repente uma queixa dolorosa que tu já não consegues solucionar para aquilo que é o teu conhecimento geral. Uhum. Já usaste vários fármacos, combinações, e esse paciente continua a queixar-se de dor. Esse paciente, se calhar, é um paciente que você já deve começar a pensar em encaminhar alguém com habilidade em tratamento de dor. Porque existem muitas outras formas de tratarmos. Por exemplo, eu, com a minha equipa, a gente trabalha no contexto de que é uma, um tema uma teoria que eu uso muito, né? Não é ser consensual, mas é uma teoria minha que é, eu faço um reset, na verdade, né? Eu uso as habilidades que nós temos em anestesia e faço um reset no contexto de percepção neurológica. Na verdade, a OMS já tem uma escala de dor que é muito mais fácil, a gente consegue orientar muito bem até ele, indica quais são os fármacos fáceis a gente usar. Exemplo, a escala geralmente vai de dor aguda, começamos por dor mais, com fármacos muito mais fortes e descalonamos para fármacos muito mais fracos. Enquanto que a dor crónica é o contrário, nós vamos por fármacos muito mais fraquinhos, assim, em contextos gerais, Uhum. e vamos gradualmente aumentando para fármacos mais fortes. Isso tem o conceito geral. O que é que nós vemos na prática médica? E isso não é um conceito até de Angola, isso é um conceito Sim, sim, mundial. sim. O estudo mostrou que metade das pessoas que procuram tratamento de dor, né, em um universo de 100 pessoas que sentem Uhum. dor, na verdade, só 40% delas é que procura cuidado de saúde. Uhum. Quer dizer Ok. que os 60% das pessoas que têm dor não procura. Andam com Andam com dor e vão da ok, é autogestão, né? autogestão, ok. Então, e desses grupos que procuram, na verdade, basicamente aí 30 a 25% conseguem ser bem tratados. Ou seja, as pessoas ainda procurando cuidado de saúde não são bem tratados porque as pessoas Uhum. desconhecem as técnicas para o tratar. E depois tem um conceito de físico, né? Que as pessoas também negligenciam e não querem estar a tomar fármacos e depois, e a inversão é comum. Tu falaste dos colegas que geralmente levam as pessoas ao tratamento. Qual é o comum das pessoas fazerem o tratamento? Começam com dores mais fracas para dores mais agudas. Isso. Ah, não, vou dar um Passa paracetamol, vou dar é, uma coisa mais leve. Então, eles estão a fazer o inverso que aquilo que está ok. definido pela escala do OMS, não é? Uhum. Então, daí esse paciente, depois de passar 2, 3 meses com esse médico, não percebendo que a sua dor melhorou, ele já Uhum. trocou desse médico aí umas 5, 6 vezes. Pois. Porque ele vai descaracterizando o médico, vai Sim, dando uma má sim. imagem que o médico não sabe Uhum. e que não é bem assim. E depois ele chega no médico que já viu que ele foi arrastado por vários pacientes e ele faz o contrário. Em vez de ele começar com drogas mais leves, aí já está na fase de Pronto, cronicidade, crença. ele começa com doses mais fortes. Pois, E o yeah. paciente tem efeitos adversos e não Ah, consegue melhorar. Então, isso.
quando você percebe que as tuas medidas não estão a ser eficientes, tu Uhum. podes procurar encaminhar para um profissional que saiba lidar com Uhum. isso. Porque é preciso fazer uma desconstrução de tudo que foi relativamente aceito pela dor, né? Tudo É que fez com isso. que a dor chegasse ali. É. Então, E depois, sabes também outra coisa na prática clínica, pronto, nós somos médicos uhum, e tu sabes, a gente na faculdade aprende montes de medicamentos, mas depois tem aquele pool de medicamentos que tu usas e dominas e sabes os seus efeitos adversos, etc e uhum, tal. E aqui em Angola também temos outra questão que temos poucos grupos disponíveis e se formos a ver a qualidade, o preço, não é? Às vezes tu não tens tanta liberdade em prescrever porque isto, pronto, eu falo para um colega que está num município, não é? Quer dizer, tem poucos recursos e também o doente tem poucos recursos para medicamentos mais fortes ou mais potentes. Na tua opinião, como se estivesse a falar para um clínico geral, estás a perceber? uhum. Uma dor aguda, com que grupo, podes falar mesmo o grupo técnico, porque isto também é para médicos, que grupo de analgésico é que tu começarias com uma dor, esquece que és anestesista, é para uma dor aguda, não é? Que Uhum, não tem histórico de grande tempo, não é? Ou seja, a partida é uma dor aguda, a gente uhum. mais à frente a gente vai descobrir que aquela dor é crónica, mas uma dor aguda, que grupo de fármacos é que tu começarias e quais são as combinações que tu mais recomendas para uma pessoa que não domine opioides, que não domine, para não ir para essas, como dizem, drogas pesadas. O que é que tu achas assim? Então, E depois na nossa realidade, o que é que seria mais acessível? Eh, na verdade, assim, quando é dor aguda, que é uma dor que a gente sabe, vamos imaginar com alguém que foi cair de moto e quebrou a perna. isso. Então, essa é uma dor aguda, se bem clara, né? Uhum, E a ideia é sempre começar com drogas fortes. uhum. Não dá para a gente maneirar a droga, Sim, porque não não dá. paracetamol, Então, claro. a ideia seria o quê? Fazer combinações, por exemplo, de AINES Uhum, com um opioide mais fraco, como oxicodona ou uhum. tramadol, que são opioides bem fraquinhos e que não apresentam tantos efeitos adversos. Isso. Mas se eu não tenho se tenho medo, as combinações que eu posso fazer, na verdade, é usar anestésicos tópicos, né? Uhum, Por exemplo, bálsamos, não sei o quê, que ok. temos, tem uma pressão também de diminuição do contexto inflamatório Uhum. e também o pior, AINES, né? Na verdade, combinações, por exemplo, usar o profeno Uhum. com paracetamol. Os dois são Isso. AINES, né? Sim, sim, Só sim. que na verdade, o Não, que mas acontece? é diferente, tem uma atuação diferente. Então, mas a ideia nesse contexto assim, bem básico, se bem que eu fico sempre preso, porque se a dor é mesmo forte, a ideia é acabar com a dor. Claro, Então a claro, é ideia é isso. mesmo escalonar, não ficar. Mas se estás numa localidade que não tens, podes fazer intervalos diferentes, estás a ver? Por exemplo, Uhum. colocar um profeno numa hora e o paracetamol na É outra. E isso, depois fazes intercalar, o intercalo dessas duas formas. Então, para ou seja, diminuir o intervalo sem cobertura de pois um é. analgésico. Então, só Isso, melhorando isso já vai dando um efeito isso. agradável para o paciente. Mas em conceitos mais fortes mesmo, não tem como. Tu vais ter que Sim. acabar pegando opioides ou pelo menos os tramadores, que é o que mais Uhum. aparece no mercado. Isso. E Eh, a dipirona? Qual é a tua opinião em relação à dipirona? bem, Estás aqui a falar à vontade. não, então, a dipirona, cá nós temos o nolotil, né? Ah, Mas a dipirona ela é muito boa. Eu fiz a minha formação de anestesia e no é que é um Brasil. fármaco barato e eu acho que Então, assim, eu vim de uma escola que não onde a usa, né? dipirona era proibida. Pois é. Não, era proibido, nem Aham. nem está o nolotil era o nolotil e dipirona têm a mesma base, só que Sim, uma biodisponibilidade diferente, acho pois eu. é. Pronto, a dipirona era proibida completamente, mas depois eu acabei o curso e percebi que era por uma questão de ser um fármaco muito barato e pronto, não lhes apetecia. Ma Acho que isso tem muito a ver também com a história com o ponto histórico. Por exemplo, a dipirona nos Estados Unidos, né? Tu vais ver que eles realmente já não usam tanto a dipirona por causa do efeito de reação alérgica uhum. que alguns grupos tiveram, principalmente infantis. Mas no Brasil, por exemplo, tu vais encontrar muito mais a usarem a dipirona Dipirona do que do o par sim, paracetamol. sim, sim, sim. E, então, isso varia um pouco também de lugares para É fazer. isso. Mas, exemplo, eu acho a dipirona um fantástico medicamento. Por quê? Uhum. Ele tem um índice terapêutico muito grande, o risco de toxicidade é muito baixa Baixo, e yeah, o risco de intervalo é menor. Tu podes é fazer isso. intervalos muito curtos, Muito que isso dá curtos, a ideia de você poder trabalhar com o exatamente. paciente por Dás uma cobertura por muito muito mais mais tempo, tempo. E sem exatamente. falar que a taxa de dose tóxica é muito alta. Então, Alta. o índice Permite-te permite você estar à ir vontade. à vontade, Isso. subindo as doses, não é? E estás tranquilo que não vai ter muitas lesões no contexto de hepático ou Pá, renal. Então, isso. a distribuição dela é boa. Então,
assim, a dipirona é um fantástico fármaco, eu não tenho nenhum problema contra Hum, ele, eu até gosto, yeah. mas eu, Eu também eu uso bastante. Uso, quer dizer, prescrevo bastante. exemplo, Yeah. nós vemos a Nolotil, só passei a ver, só vi o Nolotil quando voltei para Angola, não Sim, tinha sim. conhecimento com o Mas o Nolotil. Nolotil aqui, por exemplo, é muito caro. O Nolotil oral na farmácia é muito caro. Sim, mas a Yeah. disponibilidade também é boa, porque, É exemplo, boa, é boa. O a Nolotil é comparação fantástico. que eu vi no Nolotil, quando eu cheguei aqui, eu vi a primeira droga, sei que é isso, Nolotil e tal, Uhum. pensei que a dipirona É foi a mesma então ler. coisa. Só que um é metamizol magnésico, o outro é metamizol Sim, só. sódico, É, mas é, é é, assim, é. aí, sabes que uma coisa engraçada é que eu fui ler e a comparação do Nolotil, que é o magnésio que a gente usa, Uhum. é parecida do oxicodona. Yeah. Meio que. Uhum. Então, pô, tu já estás a usar um fármaco que tem Isso. quase a mesma potência que um opioide Com de opioide, base. por isso é que eu uso muito. Eu vou-te dizer, eu na cirurgia, nos Uhum. pós-operatórios, eu primeiro eu infiltro, vais ficar orgulhoso de mim agora. É, vou Eu saber o que é que sim. infiltro as minhas feridas, todas, Perfeito, com maravilha. uma mistura 50% Lido Uhum. e 50% Boop. Bupi. Ok, Sempre, a mas brutal. 0,5%. Sempre, sempre, sempre. Assim mesmo. Aliás, tive um elogio brutal esta semana. Operei um doente com um quisto epidermoide Uhum. recidivado 2 vezes, Epa. operado em Espanha e em Portugal. E eu, o que é que eu fiz? Como aquilo era numa zona de muita fricção, Uhum. eu dei um anti-inflamatório durante 3 dias antes de o operar. Uhum. Aquilo circunscreveu muito bem o quisto, estava Uhum. espetacular, e foi-me fácil operar. E fiz essa mistura que eu faço sempre. O doente deu um elogio brutal, abraçou o meu instrumentista, porque ele disse: já foi operado em vários países, nunca uma cirurgia local foi com tão pouca dor ou sem nenhuma dor. E eu expliquei-lhe que eu faço essa mistura, ou seja, um tem um efeito mais rápido, que é a Assim lidocaína, mesmo. e a bupivacaína. Eu faço isso nas fístulas arteriovenosas e eu não prescrevo, nas fístulas arteriovenosas nem tenho necessidade de prescrever Uhum. para o pós-operatório analgésico, para tu veres, porque a ferida é muito pequena Uhum. e pronto, já são doentes renais crónicos Entendo. e então não faço profilaxia antibiótica porque não faz sentido nenhum numa ferida daquele tamanho e tenho ótimas taxas, aliás, tenho sim, ótimas taxas de infecção pós-operatória. Mas uso muito nas feridas, numa incisão abdominal, Uhum. uso muito o nolotil endovenoso. Uhum. Quando o doente é muito ansioso, no pós-operatório, se o doente fica internado, uso uma benzodiazepina para Ok. ajudar no sono, pronto, porque Uhum. lá está, são fármacos que eu como cirurgiã manipulo mais facilmente, sinto-me Sim, segura em pois manipular. entendo. O tramadol sem um antiemético eu não faço, se calhar é um exagero. Diz-me, podes aqui. Não, na verdade não, porque assim, aí é que está o problema, né? Qual é o grande, a grande sacada disso? É que tu já falamos, é a percepção, né? As pessoas que têm percepção da dor, a nossa percepção varia muito. Por exemplo, nós africanos somos muito mais resilientes para a dor. Isso Uhum, é uma coisa brutal, uma coisa que eu pude uhum. observar Sim, aqui. sim, sim. Nós africanos temos uma percepção de dor muito diferente dos ocidentais. O que nos dificulta muitas vezes o diagnóstico. Eu apanho Pois doentes é. perfurados há dias que vêm andar, que tu ficas tipo, come on, não. Yeah, É, mas mesmo, é mesmo mesmo. isso então, porque nós São temos uma duros. percepção. Não, somos duros, somos duros. Eu sempre conto essa história quando eu acabei de voltar da anestesia e tal, você vem, e quando você chega, todo mundo que vem da residência ou Yeah. do internato, vem aquela vontade de querer fazer tudo muito perfeito. E eu cheguei e eu me lembro que eu falei com alguns colegas e disseram: Olha, não faças muito opioide e tal para a indução, sempre conto essa história. Yeah. E eu disse: não, como não vou fazer opioide? Seu que está descrito, seu que Uhum. é de livro e tal, não vou dar quase nada. Então acabei dando um pouco o normal, na verdade, que está descrito Sim, pelos livros, né? Daí que está nos estudos africanos que temos que apresentar exatamente. nos próprios Exatamente. estudos. Isso E mesmo. os pacientes não acordavam, demoravam muito tempo a acordar. Aí eu percebi que nós temos muito mais Isso. resiliência do que aquilo que os livros já americanos dizem. E aí eu fui diminuindo as doses e começou a ser melhor. Então, o fato como tu disseste, nós temos muita resiliência e aguentamos dor, então isso faz com que a gente não use tantos opioides, não usa Uhum. tantos fármacos como nos outros lugares. E isso é aceitável, não é Uhum. obrigatório tu tens que usar Sim, sim, fármaco sim. analgésico a todo mundo, né? Sim, sim. Tu vais usar consoante a medida que o paciente pedir. Em situações em que o paciente tem, o que não se deve fazer é deixar o paciente com dor.
Isso. Não, sim, isso. Isso, Aliás, tu sabes que eu sou uma fã da cirurgia ambulatória. Eu não pois. gosto de deixar os meus doentes internados exatamente por isso, porque o doente só não fica internado porque eu hoje consigo que ele vá para casa sem dor, porque se pá, operas o doente e o doente vai para casa e tem dor à noite, epá, isso assim não, né? Mas hoje em dia tu sabes que isso é perfeitamente possível. Sim, então, isso nos leva até aquela parte que tu disseste mesmo. Exemplo, o que acontece? Eu, os pacientes que eu tenho observado aqui no contexto da dor, eu fico um pouco triste porque assim, o livro de estudos fazem referência que as dores crónicas são mais frequentes em pessoas idosas, né? Uhum, Exemplo, e tanto é que os números que a gente vai olhar para para o sistema europeu ou para o sistema americano, tu vês que os idosos são os mais queixosos, ou então pessoas com dores oncológicas, que é uhum, outro grupo que sente muita dor, ou então os obesos, né? uhum. Mas sempre pessoas assim, nesse caso, são os grupos mais frágeis, né? Para ter dor. Mas em Angola, por exemplo, a maior parte dos meus pacientes com dor crónica são jovens. Eu ia te perguntar exatamente isso. Na tua consulta, ou seja, dos doentes totais, quais são as maiores causas de dores crónicas que tu encontras aqui em Angola, no Então, nosso contexto? na maior parte é não fazer um tratamento adequado e ter passado. Então, o que acontece? Muitos deles têm queixas que vão passando por um paciente, passam por um, passam por outro, Por um e médico, o né? médico outro Pois, vão passando por vários médicos, e depois ao final eles já têm uma dor que já se arrastou por muito tempo, sem falar que tem aquele primeiro ponto, tu disseste que nós aqui temos muita resiliência em tomar medicamentos, não, mas achamos que vamos também isso que viciar. tu disseste, essa ideia errada, que uma dor aguda é, não, vou começar pelo paracetamol, e depois aqui os doentes foram 7 anos para o doutor Sérgio, 2 dias não resultou, não, não vou mais naquele médico, vou É, mais pois à é. doutora Vanessa. A doutora Vanessa, não, essa de médica também não dá. Andam, o pessoal aqui é criativo, Sim, é mas complicado. sabes que assim, isso também é um pouco porque o que acontece? Na verdade, nós não somos tão claros com o paciente, né? Por exemplo, eu vou ser sincero que os meus primeiros pacientes que eu tive de dor, eu tive essa triste evolução. Não foram maus, né? Mas foi uma triste evolução porque eu olhei para eles, eles me passaram a dor, e eu disse, isso aqui é claramente uma dor aguda. Uhum, E eu tratei com uma expectativa de resolução muito mais rápida. E eles não atingiram aquele tempo. Aí eu uhum. fiquei um pouco frustrado também por não ter conseguido atingir essa métrica, Yeah. né? E tu tens a pressão que vai melhorar. Só que existia um componente emocional muito grande. Aí depois eu entendi atrás do paciente, comecei a perceber que havia um componente emocional, que havia outras coisas associadas, e a gente foi trabalhando nisso. Aí começamos a ter melhorias. Então agora eu sou mais realista, que é uma questão muito mais eficaz com o paciente. Porque às vezes nós estamos na euforia de querer melhorar o paciente e não somos muito otimistas demais. É isso. E o Uhum. paciente chega no final, ele não tem a resposta que vocês previamente tinham planeado. E Uhum. aí ele dá a ideia de que o médico está a ser mal comigo. Yeah. Exemplo, uma coisa que eu falo muito na publicidade que eu falo com os meus amigos é: eu tenho atualmente uma taxa de sucesso, já vi mais de 300 pacientes assim em dor, mas eu tenho uma taxa de sucesso atualmente de. Estava em 99%, agora está mais ou menos em Yeah. 95%. Mas eu sei os pacientes que nós não conseguimos avançar para um tratamento melhor. Alguns precisam de um tratamento cirúrgico e eu estou a trabalhar nisso e Uhum. estamos assim à espera. Outros é um componente muito mais afetivo e muito mais interativo com outras áreas que eu não tenho. Aqui nos falta também Uhum. um pouco de mão para as outras Pois, áreas, né? é isso. Então tu ficas, não é só contexto farmacológico, tu tens que Sim, sim, juntar sim. todo um conjunto de coisas para poderes resolver. Sem dúvida. Então, isso tem sido assim uma das coisas que fez com que a minha taxa de sucesso caísse. Mas, exemplo, atualmente eu tenho estado, tem uma altura Mas tem que. uma boa taxa, Não, tipo, mas tem outro, porque tem um yeah, exemplo. Engraçado é que metade dos meus pacientes, e isso eu acredito por serem muito jovens. yeah. Eu não tenho ainda nenhum estudo à base disso, estou agora a tentar fazê-los, né? Mas, exemplo, tenho recebido pacientes que têm vindo com crise dolorosa com mais de um ano de evolução, Credo. que já Também vão. são doentes difíceis. São difíceis, É porque, como eu difícil, disse, 1 ano. não, é Pegares difícil. um doente que já passou em montes de. É difícil também. E o nosso mercado também não está preparado para Não isso. está. Por quê? O mercado farmacológico de Angola ele está muito debilitado no contexto de fármacos de dor. Sim, sim, Então, sim. existem fármacos, como todo mundo, que são controlados, que entende-se a razão para isso, mas, exemplo, atende os hospitais que nós supostamente podíamos pedir esses fármacos, não Uhum. são fáceis de Não são, não. aquisição. Na Europa, nos Estados Unidos, já começa a haver mais uma crise de opioide, né? Uhum. Para esse grupo de pessoas que agora são mais dependentes e tudo mais. Em Angola, em África especificamente, principalmente na África subsaariana,
tu não vais encontrar esse tipo de pessoas com adição alta a Uhum. essas drogas, Sim, não. mas Não estão é com difícil. Pois. muita dor Porque não crónica. são tratados devidamente. Ia-te perguntar isso, que recursos, eu sei que tu tens a Dor Solution, formaste, é uma equipa e tens vários recursos para tratamento de dor. Que recursos é que tu atualmente utilizas? Já falamos da farmacologia, mas usas outras. Tu tens aqui a acupuntura, usas a acupuntura Então, eu cá? não estou a usar acupuntura, Uhum. infelizmente eu não consegui fazer a Yeah, formação da acupuntura e também não conheço ninguém assim isso. confiável, né? Uhum. Porque a acupuntura é mesmo a arte, né? Sim, E se a gente eu já. também não fiz acupuntura porque era como fazer outro curso de medicina e eu fiquei assim um bocado desmotivada. Mas olha, eu acredito, com a acupuntura eu acho o máximo. Então, eu não tenho acupuntura, então Uhum. eu faço as outras medidas que, exemplo, eu uso muito bloqueios, né? Ok, Faço boa, bastante bloqueios para os pacientes. boa. Eh, Inicialmente estava a protelar muito, porque o que acontece? Uma massa dos grupos de pacientes que eu recebo vem da ortopedia, Uhum. entendeu? E acontece, eles Sim, chegam de lá e eu já sei. fizeram várias Eu costumo infiltrações. dizer que há os médicos e os ortopedistas, eu não sei porque é que eles da Oh, urgência fazem coisas sem pôr meu um amigo analgésico, ortopedista já sem vai me matar não. aqui. Não, não, eu digo isso em quase todos os episódios. Não, Ah, não, mas estou a brincar, são os queridos, mas enfim. Então, na analgesia sempre foi uma discussão. Eu fui chefe da urgência cirúrgica durante ah, 2 anos e eu não podia ver doentes a gritar. Eu disse, mas você está a gritar por quê? Não, vamos fazer uma redução. Mas não dá para dar um analgésico para fazer tração. O doente está a gritar. Eu disse, mas não dá para pôr a correr qualquer coisa, a puxar o osso do doente. Não, eu disse, não, não, isso é rápido. Eu disse, ouve. Enfim, mas pronto, os ortopedistas que me perdoem, mas é verdade. pois é, não, mas acontece, né? Eles fazem muito uso, o que eu acredito que a dinâmica de formação deles é mais. Vai aqui, não está fazendo isso, já mudam logo, eles mudam muito Isso. rapidamente para Uhum. fármacos. Muitas vezes eu até recebo pacientes que até em contexto de fármacos, as classes as classes estão boas, mas o Yeah. problema é o As tempo, a o forma, as tempo, doses, faz a dose. forma que eles usam, então faz uma miscelânea aí que É às vezes, isso, é isso. muitas vezes eu sou, arrumo o que ele está a fazer e já melhora. Isso. Outras vezes né, temos que fazer outras situações. Então, Uhum. eu, por vezes, não gosto muito de infiltrar logo de De cair logo de imediato. Sim, cara, sim, sim. porque, como eu disse, uma boa maioria dos pacientes que eu recebo, jovens, é dor crónica. Uhum. Então, é meio chato, assim, no contexto, pelo menos, temporal, né? Uhum. E aí eu vou fazendo o quê? Vou trabalhando com eles. Então, se eu vou logo fazendo infiltração logo de primeira, começa que ele até passa por algum aumentador, mas tu mascaras um pouquinho, porque depois tu tens que ir trabalhar. Eu não deixo eles com dor. Então, faço as Claro. métricas, que são métricas muito mais funcionais, métricas que realmente a gente vai junto, pedalando e percebendo que está a fazer efeito. Uhum. Nos casos refratários, aí a gente propõe fazer mesmo uma infiltração. A metade das infiltrações eu prefiro fazer em ambientes muito mais controlados, né? Uhum. Porque há os seus riscos e tudo mais. Claro. Mas alguns eu faço mesmo em loco, assim, no lugar em Sim, que em está, consultório. com Sim, sim, ultrassom com e tal, isso. e Pois, faço ia-te mito. perguntando, fazes ecoguiados? Faço Yeah, aqui a todos. ok. Metade alguns que tu podes fazer sem Eu sou a precisar. maluquinha do eco. Não, eu desde que aprendi a fazer ecodop, eu não. E tenho o meu aparelho, eu já não. Já não Nem, é que faz. nem perco o meu tempo. Não perco o Não, tempo a picotar doentes. é que é Hoje em muito dia, legal, né? os ecógrafos são acessíveis. Qualquer médico, se quiser investir na sua carreira, por exemplo, eu como cirurgiã, para mim é fundamental por causa dos acessos vasculares. Tu, como anestesista, eu conheço outros teus colegas anestesistas que têm o seu próprio. Hoje os ecógrafos cabem num bolso Sim, sim. e ligas o telefone. Epá, eu acho que faz parte, é o novo estetoscópio. Sim, Aliás, sim, de certeza. Hoje é, a acurácia do ultrassom é muito parecido com. Tem claro, estudos que mostram que é igual a de uma ressonância, né? claro, Só que ele é operador dependente. Esse é. Não, é o único problema, né? e previne as complicações, muitas vezes, mas até nas cateterizações venosas profundas, por exemplo. Uhum. Há complicações que são evitáveis se tu estiveres a visualizar o que estás a fazer, não Sim, é? Aliás, há certos países que é proibido tu pôres um catéter sim, sim. venoso central sem Não, isso é. ecógrafo. Hoje em Hoje dia. em dia isso já não se justifica. Não justifica, não. Eu penso que é uma questão que nós vamos ter todos que lá chegar. Sim, sim, Vamos ter sim. todos que aprender a fazer isso. Não, isso não inviabiliza o caso de você não ser um bom médico, Uhum. mas mostra que você é um excelente médico. Você está ali Claro, pela qualidade, não isso, necessariamente só pela técnica, né? exatamente. Então, mas eu tenho feito isso.
coisa, alguns pacientes nós vamos em equipe mesmo até o domicílio, Bom. porque há pacientes que não conseguem se mobilizar e nesses casos a gente já entra pesando mesmo. Sim. Caímos mesmo Cais pesando. pesado, Eu caio pesando com fármacos de grande, com como diz os doses. brasileiros, botas o terror lá no... Não, totalmente. Aí a ideia é chegar. Eu não É. posso, exemplo, eu não posso ir para um paciente se for uma dor de alta intensidade. Eu vou já com uma equipe, às vezes vou sozinho, mas a maior parte das vezes, quando dá jeito, vou com a minha equipe toda. A gente chega lá, são uma equipe de 3, na verdade, quando dá mais, mas a maior parte das vezes é 3 ou 2. A gente chega, às vezes temos para passar um catete, Sim. passar uma brânula Uhum. venosa periférica e a gente faz a medicação ali. Outras vezes a gente faz até mesmo infiltração. Já houve pessoas que a gente chegou e encontrou que não se mobilizava de dias, ficava numa posição totalmente atálgica Fantástico. e a gente fez a medicação e foi sucesso, assim, 2, 3 dias a pessoa Yeah. começou a mobilizar, a pessoa começou a aceitar a terapêutica. E vê lá, e fazes isso no domicílio. Então, isso Yeah. a gente consegue fazer e depois resolve-se. E temos, assim, até agora a resposta tem sido muito positiva. E há pessoas que também têm outras dificuldades, por exemplo, muitas vezes nos pegamos pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia plástica, né? Alguns grupos de cirurgia plástica, às vezes, que as pessoas têm muita dor, né? E é difícil para as pessoas, depois de uma Mas aí cirurgia. entra muito a fisioterapia também, né? Para a Sim, mobilização dos sim, tecidos. Eu acho que é fundamental. tem a fisioterapia em si, mas assim, não se consegue fazer terapia com dor. Não, não, é isso. Não, Então, por isso é que é, tens que combinar as duas coisas. pois é, então, a gente faz sempre essa combinação quando dá, Uhum. quando há pedidos nesse sentido, a gente vai, Yeah. faz a Boa. fisioterapia, faz a analgesia, até porque assim, um, uma das formas que nós temos de tratar a dor é também com exercício ou atividade, né? Isso. Ou com Uhum. fisioterapia. A fisioterapia é no braço, assim, não tem como a Sim. gente deixar na maior parte das vezes. Nós temos algumas equipes que trabalham connosco, então eles vão e fazem a fisioterapia, mas não deixamos a analgesia porque se ele fizer uma boa analgesia, consegue fazer uma boa fisioterapia. E uma boa Isso. fisioterapia tem uma recuperação muito mais rápida. Uhum. Então nós temos conseguido ter essa resposta e tem funcionado, tem funcionado. É isso, mas aqui ainda estamos a precisar de muita. A nossa sociedade está com muita dificuldade em contexto. E hoje eu costumo dizer, teu amigo meu, eu acho que não sei se tu vais compartilhar comigo. Hoje nós estamos na natural, né? Sim. Tudo tem que ser natural. Era a próxima pergunta. É. Liamba, para dor, cannabis. Na Europa dá tudo louco com o CBD, Cannabinoides. canabidiol. Então, assim, Epa, malanche está cheio, eu não sei. na verdade, existem alguns estudos que mostram, sim, que algumas populações beneficiam do uso de alguns. Não é o cannabis, né? Uhum. São produtos sintéticos, alguns vendem desse opioide que ajuda e que tem alguma resposta. Mas o problema é que eles não são totalmente eficazes em tudo, né? Ok. Então, por quê? Por causa do próprio mecanismo da dor. Uhum. Porque não basta, às vezes nós usamos isso meio como fosse uma fórmula de bolo, né? Uhum. Vou dar isso, vou dar isso, Sim. vou usar aquilo, vai resolver. Na verdade, o que para pessoas que trabalham com dor realmente, médicos de dor, que é o meu caso, nós vamos atrás dos gatilhos, na verdade, Uhum. entender qual dos mecanismos é que está quebrado, Exatamente. onde é que está, é na fase de percepção, é na fase de modulação. Uhum. Então, nós vamos naqueles lugares, após um estudo e identificar, a gente quebra, vai cortando isso e tirando todo o conceito que se produziu no contexto da dor. Uhum. Então, aí são os mecanismos que são diferentes. Os cannabinoides, né, são mais ou menos, estão mais focados no contexto central, ajuda, sim, ajuda, não vou dizer que não, mas também tem seus efeitos, né? É uma questão que ainda está sendo estudada, não Uhum. está totalmente claro. Para alguns, por exemplo, para pessoas que têm, acredito que depressão, alguns Sim. já têm estudo que mostra que melhora, só Isso que também é interessante. Tu usas também, às vezes, tens necessidade de usar antidepressivos no tratamento da dor, no tratamento complementar, ou não? sempre, na Ok. verdade, os antidepressivos vão sempre estar associados, porque a dor crônica ela traz uma mala consigo, ou várias malas, né? Uhum. É impossível pensarmos em alguém que tenha dor crônica sem malas. Então, uma delas, até por causa do contexto mesmo que ocorre dentro das vias da dor, é a parte depressiva. São pessoas que ficam muito depressivas. Uhum. Então, é muito comum. Então, é só nós pensarmos que uma forma de castigo que o humano sempre usou foi a dor. A dor, é Né? verdade, é Então, verdade, é verdade. e todo mundo depois de passar, como as pessoas querem quebrar, os chineses até na sua teoria diziam que a forma deles destruir a alma de alguém era causando muita Mas dor é.
para que eles depois não Por renascessem. que que achas que Jesus foi pregado na cruz? Eles Então, podiam ter acabado logo com ele. Porque aquilo tudo? é para Exatamente. agilizar então. É mesmo. Então, a dor sempre vai estar acompanhada de um componente emocional muito grande, principalmente depressivo. Então, usar antidepressivos é uma forma muito comum que ajuda e que Isso. mostra, e dentro daquilo que são das modulações para o aumento da dor, ele ajuda a resolver, né? Yeah. Então, há sempre um componente que a gente fazer, outros até usamos os gabapinérgicos, Uhum. tipo gabapentina, né? Gabapentina. Gabapinérgicos, para nós podermos trabalhar com isso. Por exemplo, ou pregabalina, que são os dois Uhum. principais que a gente usa, que é para dar um auxílio nesse conceito de Uhum. tratamento. Então, ou seja, nós temos que casar alguns grupos, casar técnicas, é preciso ter muito estudo, né? Porque tens de saber mais ou menos em que via você tentar a tratar. É Isso. um conhecimento um pouco mais profundo do que simplesmente só Claro. prescrever, né? Mas assim, a Por dor isso é que tem que crônica, ser o anestesista a tratador crónico. não necessariamente todos, né? Sim, mas Basicamente, porque aí é que está. O que isso anestesista é uma tem. subespecialidade, não É. é. Mas o anestesista, sempre digo, o anestesista será o cara que vai ter mais visão para a dor, Sim, porque, como tu mesmo disseste, pela, é, pelo estudo dele, é o nosso sim. braço, né? Sim, não, e tem, lá está, aprende a manusear drogas que lhe possibilitam depois fazer o tratamento da dor. É. Então, eu penso que assim, para aqui nosso meio, eu penso que nós devemos começar a trabalhar nisso. Exemplo, eu trabalho agora como paciente oncológico e foi difícil, né? Porque, exemplo, os pacientes oncológicos sofrem muito. Nós temos aqui muitos pacientes oncológicos e eles sofrem com dor crônica muito intensas. Basicamente, Não, e tu não tens eles. estruturas. Como é que é possível um país que está a investir para o tratamento do cancro e não tem estrutura para o tratamento paliativo? Um Pois é. sítio onde ou tu fazes no domicílio ou ter estruturas, né? Internamentos de longa duração, mas mais humanizados e Sim. onde tu possas fazer um tratamento da dor opá, em condições, não é? Sim, sim, de Por um certeza, né? catéter epidural Sim, ou há mil há formas mil formas, de é se tratar isso. a dor, há mil E formas, né? recursos simples que, quer dizer, pronto, É, é o que eu estou a é que o dizer. impacto da dor, o impacto de tu teres uma pessoa em casa, acamada ou com dor crónica, o impacto naquela família, o É muito impacto é grande, muito é grande. muito É grande. muito grande. E as pessoas negligenciam isso. Ah, é frescura. Não, 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 É é isso. muito difícil e principalmente nos pacientes oncológicos. Eu fui tratando pessoas assim, comecei tratando pessoas de dor aguda, depois comecei a tratar Sim. algumas pessoas de dor crônica, hoje em dia estou a tratar pessoas com dor oncológica. É muito, muito difícil tu ver as pessoas sofrendo Hum, e muitas pessoas já estão em estado terminal e que é só precisam de isso. conforto. Eu acho que as pessoas não Conforto. precisam que Morrer naquele naquele estado, estado, sem né? dúvida. E Sem até dúvida. mesmo há uns que até estão em tratamento, estão para melhorar, mas precisam de um tratamento que é para sentir-se melhor, tá? Claro, Conviver com a família. Conseguires dar pelo menos à pessoa a qualidade de vida de estar a claro. fazer suas coisas normais. E uma das condições, está provado cientificamente que um país, para ver a qualidade de um país no contexto de Saúde. saúde, é quando ele se preocupa com dor. Sim, Quando um país não investe em dor, yeah, esse é país não isso. tem da qualidade de saúde, Mesmo, mesmo, tá? mesmo. Os grandes hospitais que tu vais observar, uma de tanto é que é o quinto sinal de dor, de E vida, de não é? vida, Então, senão não exatamente. seria esse um dos Senão não meios. era preciso. Porque se você começa se preocupando com a dor, porque nós podemos estar doentes, mas o que nos obriga é o hospital é dor. Isso. As pessoas podem ter, estou me sentindo mal-estar. Enquanto ela não tiver dor, ou tiver. A dor sempre vai ser a maior parte das razões que nos obrigarem ao hospital. Uhum, Ou de forma geral. sem Quase dúvida. todo mundo acaba indo por dor, né? É isso. É, uma situação, né? Não, olha, é de louvar a tua iniciativa. Já agora eu pergunto sempre isso. Quantos anestesistas temos em Angola? Nós estamos agora com 79. Pronto, bem, isso diz tudo. É. Tens uma grande caminhada. E outra coisa que eu queria te perguntar, seja até só para finalizarmos, Uhum. em termos na formação, eu sei que tu, para além de seres médico anestesista, estás à frente do colégio de anestesia Sim. e em termos de formação, na formação, tu achas que isso está o suficientemente sublinhado durante a formação ou é uma coisa que os internos passam ao lado e Relativamente à depois dor, à dor? É isso. então, o que a gente consegue fazer melhor são as dor aguda, Ok. né? Hoje em dia nós estamos a tentar trabalhar para ver se conseguimos dar essa abrangência. Eu mesmo estou a trabalhar nisso, é um projeto interno Isso. que eu estou a fazer para tentar capacitar os internos de conseguirem também
manusear precisamente as dores crónicas, né? Mas agora faltam sendo alguns meios, porque não basta simplesmente ter isso, é preciso arrumar alguma estrutura para o Claro, fazer. é isso. Tentar trabalhar com algumas equipes, alguns grupos que já estamos a tentar ver como vamos fazer isso, Uhum. mas ainda é uma debilidade. Mas pelo menos para a dor aguda, eles têm Sim, mão, está sim, muito sim, bem sim. arrumado. Dor Ok, crónica é boa. um pouco trabalho ainda. Porque acaba por ser uma subespecialidade Sim, dentro da, pelo menos nos países onde eu trabalhei, era uma é uma subespecialidade. subespecialidade. Não, ou seja, tinhas de fazer anestesia, E depois depois ainda tinhas fazer de fazer dor. um ciclo de estudos especiais sobre a dor, que Uhum. passavas por várias áreas, e aí dedicavas-te à dor. Ou teres uma valência nisso. Por exemplo, há Po- hospitais que têm uma valência tão grande de dor Uhum. que você consegue seguir esse braço. Também depende de onde trabalhares. Por exemplo, Pois um é, anestesista que trabalha no hospital oncológico não tem como não não saber apoiar. dor. Pelo menos no serviço de anestesia tem que ter uma área dedicada a isso. Sim, sim, é Agora, impossível. um hospital mais generalista, se calhar eles próprios nem vão sentir tanto essa necessidade, porque Pois esses é. doentes não vão para lá. Assim mesmo, é. Então, É, como disseste. Não, exatamente. e também deixa eu aproveitar para agradecer, né, Sim, não. o teu convite nesse programa. Achei essa ideia muito legal. Isso E trezentos e este é sessenta um, não, 60 este é graus um de de medicina. muitos. Temos É. muitos assuntos. Não é a primeira vez, mas não é a última que vens Não, de cá. certeza. É, Eu gostei muito da iniciativa de termos é, esse podcast que Angola está a precisar desses é. cuidados. Nós informamos mais as Isso. pessoas sobre a saúde, né? E E não é vocês. só as pessoas em geral, é mesmo os colegas, sabes? Eu preocupo muito com aquele colega que ainda nem está. Por exemplo, um colega que ainda nem escolheu uma especialidade. As Pois pessoas, é, é o que tu disseste, nem sabem na lista das especialidades, cirurgia, medicina, mas ninguém pensa na anestesia, pois não é. é? O coitado dos doentes são operados, só conhece o anestesista quase dentro do. Não é? Do bloco, Se sim. for operado de urgência, conhece o anestesista dentro do bloco, tipo, mas quem é esse senhor? É, Yeah. pois é. Nós temos, o colégio tem tentado fazer isso, tem tentado divulgar, né? Isso. Mas acredito que vamos conseguir. Não, Assim, olha, o 360 Medicina está disponível para vocês. Eu já vos disse, vocês são os meus melhores amigos. de Já falei certeza. até com outros colegas teus. Uhum, Os temas que vocês quiserem, eu acho que isso é um grande veículo uhum, e está super disponível. aham. E, Sérgio, queres deixar algum recado para os colegas, para os anestesistas dedicarem-se à dor crónica? É, bem, Diz. exemplo, para dor, relativamente, é o seguinte: tal como digo no slogan da Do Solution, né? Viva sem dor. Não há Isso. razões nenhuma de pessoas terem dor. Não há. Nada. Hoje não se Não admite. admite, É não há mesmo. nenhum sentido de pessoas sofrerem com dor. E para as pessoas que não têm, que têm dificuldade de manusear, podem ligar, a gente pode conversar, até Isso. mesmo Boa. arranjar formas de, ou fazer um cursinho, alguma coisa que é Uhum. para informar as pessoas, né? Então, e para quem quer ir atrás da dor, eu estou na My Clinic, Ok. né, que é aqui no Fortaleza. É só lá Uhum. chegar e pedir a consulta para a Dor Solution, Boa. que a gente resolve isso, tá? Sérgio, muito obrigada. Que isso. Todas essas informações, onde localizar os nossos convidados, vão estar no descritivo do nosso vídeo. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. Meu companheiro, os anestesistas são os meus grandes amigos. Que isso. Foi mais um episódio do 360 Medicina e vemos no próximo episódio. Uma saúde boa para todos.